Queria pedir para você abrir a Bíblia em Abacuque. Abacuque. Tem esse livro na Bíblia? Tem. É meio chatinho de achar, então você vai fazer o seguinte: você vai abrir em Mateus e volta um pouquinho. Você vai voltar a Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Tá bom? Eu esqueci que todo mundo usa a Bíblia agora no celular, né? Então fica mais fácil de achar. Abacuque, nós vamos ler. Daqui a pouco eu vou te falar, a partir do capítulo 3. Mas antes eu queria te perguntar: Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Quando foi a última vez que você teve essa sensação? Você falou assim: Deus é bom, puxa, Deus é bom. Você lembra? Quando foi? Você se lembrou? Se você se apropriou dessa verdade? Você experimentou essa verdade? Provavelmente você deve ter feito isso quando alguma coisa de bom aconteceu com você, não é isso? Você recebeu uma bênção, uma resposta de Deus, você se emocionou com alguém da sua família, você percebeu o cuidado de Deus na sua vida. Muito provavelmente você percebeu que Deus é bom por causa de alguma bênção que Ele derramou sobre você. Estou enganado? Não é? Agora, mas será que a bondade de Deus se resume ou está restrita ao momento em que Ele nos abençoa? E quando tudo dá errado? E quando você ora e Deus responde do jeito que você não queria? Deus continua sendo bom? E pior, e quando você ora e Deus não te responde, você não vê nenhuma resposta, Deus continua sendo bom? Isso é uma coisa que acompanha a gente, né? A gente se alegra em Deus quando Ele nos abençoa. Mas e quando a gente não percebe algo efetivo, claro, que demonstre a bondade de Deus na nossa vida? Deus é imutável. Ele continua sendo bom em todo o tempo. Não importa o que aconteça conosco, Ele continua sendo bom. Mesmo que eu não veja alguma coisa de bom acontecendo imediatamente na minha vida, Deus continua sendo bom. Em Abacuque, a gente vai ver a história ou a trajetória de um homem que começa o seu livro bastante angustiado, preocupado, irritado, talvez até irado contra Deus, por causa das coisas que ele estava vivenciando. Mas a gente vê no final desse livro a mudança e a transformação que aconteceu na sua vida. Ele começa de um jeito e termina o livro completamente diferente de como ele começou. Sabe, a bênção de Deus não é manifestada a bondade de Deus não é manifestada pelas suas bênçãos, mas as suas bênçãos é que demonstram a bondade do Senhor. Quando a gente olha para o Senhor e percebe a sua bondade, a gente se apropria e se alegra em ver que Deus cuida da gente. Então eu queria ler com você Abacuque capítulo 3, os versos 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso ele escreveu ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Quando a gente lê esse texto, eu queria que você imaginasse do que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ele está falando da figueira, depois ele fala que não haja fruto na vide, a oliveira minta, ou seja, ela não deu também o seu fruto, e os campos não produzam mantimento. Não tem mais nenhum gado no pasto. Que situação é essa, gente? De absoluta calamidade. Numa cultura essencialmente agrícola, como era aquela cultura do povo de Judá, uma situação dessa é de absoluta calamidade. Ele não tem o que comer. Ele não tem para onde ir. Ele não tem como se manter. Mas ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Veja que ele não fala assim: Deus, eu não vou reclamar. Não, eu vou ficar assim satisfeito.
Não, ele diz que se alegra e exulta. Quando você pensa em alguém exultando, você acha que alguém está cabisbaixo, triste, chorando, com a cara fechada? Ou você pensa numa pessoa que está feliz, levantando as mãos e se alegrando e gritando de alegria? Essa é a imagem de alguém que exulta. Agora, como é que Abacuque chega nesse ponto de conseguir se alegrar e exultar no Senhor, mesmo quando ele olha para tudo que está dando errado na sua vida? É isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Como eu saio de um momento de crise, de desilusão, de medo, de escassez, e sou transportado para um lugar de alegria, apesar das circunstâncias? A gente vai ver na vida de Abacuque quais foram os passos que ele deu para chegar nesse lugar. E se ele fez isso, e se isso está na Bíblia, é porque isso é para nós também. Abacuque é um livro pequeno, de um profeta chamado dos profetas menores, não porque eles sejam menos importantes, mas porque eles produziram menos material, menos profecias do que os outros profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que têm uma produção muito maior, falaram muito mais. A gente vai ver nesse livro que Abacuque não tem nenhuma citação extra a respeito dele. O nome dele aparece 2 vezes na Bíblia, no seu próprio livro. Nesse livro ele diz que ele era um profeta do Senhor e que ele recebeu um fardo, um peso sobre si, a respeito do que haveria de acontecer com o seu povo. Nesse momento em que o livro foi escrito, Abacuque vivia na cidade de Judá, que era o reino do sul, depois que o reino de Israel foi dividido entre os reinos do norte, os 10 reinos do norte e os 2 reinos do sul. E esse povo, esse reino de Judá, passava por um momento de esfriamento espiritual, de idolatria, de afastamento do Senhor, de miséria, de crises econômicas, de crises morais. Havia roubo, havia injustiça. E Abacuque se entristece em ver isso, e ele diz, como a gente vai ver daqui a pouco, que ele começa a clamar a Deus, falando: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Eu estou clamando para o Senhor e o Senhor não faz nada. E nesse momento em que ele vê tudo desabando na sua vida, ele busca o Senhor. E a gente vê aqui que mesmo alguém sem trajetória, sem biografia, foi alguém muito importante. Abacuque foi um homem que não se diz nada a seu respeito. Ele não era alguém importante, ele era um profeta, mas não se fala nada a respeito dele. Mas mesmo assim, Deus usou o seu clamor para nos trazer uma lição importante. Normalmente a gente sabe que os profetas falam alguma coisa de Deus para o povo. Exorta o povo, aponta o seu pecado e traz uma palavra de direção para o povo. Mas isso não acontece no livro de Abacuque. Aqui, a única conversa que Abacuque tem é com o próprio Deus. E é uma conversa meio pesada. Ele reclama feio para o Senhor. E as respostas que Deus dá para ele começam com respostas duras de receber também. Mas mesmo assim, Deus age e provoca em Abacuque uma transformação no seu coração que o leva, como a gente viu agora, a um lugar de alegria e de exultação no Senhor. Lá em Abacuque capítulo 1, a gente vai entender qual é o momento dele. Abacuque 1, do verso 1 ao 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença pode ser traduzida por peso ou fardo, tá? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Abacuque está rebelde aqui, ele está triste, ele está reclamando com Deus. Ele fala assim: Deus, eu estou clamando, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me dar uma resposta? Até quando eu vou falar para o Senhor as coisas que estão acontecendo de errado aqui e o Senhor não vai fazer nada? Não é justo isso, não está certo isso, Deus. Ele estava bravo com Deus, porque ele via as coisas acontecendo e não via a saída. Ele via o seu povo se afastando do Senhor, se afastando da lei, se afastando da justiça, cometendo injustiça contra o pobre, oprimindo aqueles que não tinham condição, e não via resposta em lugar nenhum. Quantas vezes você já passou por isso?
de você clamar a Deus e achar que Deus não está nem aí. Você clamar ao Senhor e falar, Deus, o Senhor não vai me responder? Eu estou aqui clamando, estou falando com o Senhor não me responde. Uma situação difícil, né? Mas o que a gente vê no texto a seguir é que Deus de fato responde para ele. No versículo 5, Deus volta para ele e fala assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, ou a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Deus responde para Abacuque falando assim: Abacuque, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou dar um jeito nessa situação. E para isso, eu levantei um juízo contra Judá. Eu levantei os caldeus para trazerem juízo sobre vocês. Aí Abacuque fala assim: Deus, mas espera aí, não era isso que eu estava querendo. Não era essa a resposta que eu queria. Eu queria que o Senhor aliviasse para mim, não trouxesse mais peso. Eu queria que o Senhor resolvesse o nosso problema. Não trouxesse alguém que é tão injusto, pior do que nós, para trazer correção para nós. Muitas vezes Deus nos responde com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. A resposta de Deus é sempre perfeita. Muitas vezes não vai ser do jeito que a gente queria, não vai ser na hora que a gente queria, mas ela é perfeita e ela vai cumprir o propósito para que se levantou. A resposta de Deus é sempre boa. Quando Deus não nos responde nada, Ele está respondendo. Quando Deus diz não, Ele está respondendo. E cabe a nós crermos num Deus que é bom, que é justo e que é fiel. E é isso que Abacuque enxerga na resposta de Deus. Então, essa resposta traz mais dúvidas ainda para o coração do profeta. Ele fala assim: Deus, o Senhor é bom, como é que o Senhor pode usar alguma coisa ruim para trazer benefício para a gente? É o que ele diz lá no versículo 12 de Abacuque 1, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque fala assim: não estou entendendo, Deus. Como é que o Senhor, sendo um Deus tão bom, tão santo, que não suporta a maldade, vai usar alguém mau para corrigir a gente? Não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. E aí ele fica amargo, fica triste e não entende o que Deus quer fazer. E Deus sabe que aquela resposta confunde Abacuque. Mas é nesse momento que a história de Abacuque começa a mudar. Veja, ele busca Deus por ele estar vendo uma tragédia acontecendo, porque ele está passando por um momento de crise, e Deus demora para responder. Mas quando responde, traz a resposta que ele não queria. O que Abacuque pode fazer quando ele recebe uma resposta de Deus que ele não consegue entender? Você já passou por isso? Quando Deus traz uma resposta para você que você fala assim: não faz sentido. Eu achei que agora ia melhorar, está piorando. Qual é a nossa postura quando isso acontece? Veja que ele responde assim: o Senhor é um Deus todo-poderoso, Tu és santo, Tu és o meu Deus, o meu santo. Muitas vezes, quando a gente olha e não entende o que Deus está acontecendo, a gente tem duas posturas. Uma é falar assim: não posso reclamar com Deus, não posso falar isso. Onde já se viu, uma pessoa muito religiosa fala assim: não posso reclamar com Deus, Deus sabe todas as coisas, Ele faz o que Ele quer. Mas a gente não consegue aceitar a dureza da resposta de Deus. Mas, por outro lado, tem pessoas que falam assim: não, um Deus que responde desse jeito, eu não acredito. Não creio num Deus que responde desse jeito. Um Deus que não se importa com as pessoas. Um Deus que permite que a maldade aconteça. Já viu gente falando assim? Se Deus existe, se Deus é bom, por que Ele permite que hajam guerras? Por que Ele permite que as crianças sofram? Não é? Mas
Abacuque fala assim para Deus: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é o meu Deus. Eu vou confiar no Senhor. Mesmo que eu não entenda, eu vou esperar no Senhor. E é exatamente isso que ele faz. Ele promove uma mudança de atitude no seu coração. No capítulo 2 de Abacuque, ele diz assim, o Senhor, no versículo 1, 2, versículo 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele fala assim: bom, Deus respondeu, mas eu vou mudar o lugar onde eu estou, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar num lugar alto, num lugar onde é a minha fortaleza, onde estarei seguro. O que ele está falando com isso? A torre de vigia é um lugar alto, tá certo? Nesse lugar, ele passa a ver as coisas de uma maneira diferente. A sua perspectiva muda. Enquanto ele está no mesmo nível que todo mundo, o que acontece ali? Ele não tem uma visão clara do que está acontecendo. Pior que isso, ele fica ouvindo as pessoas reclamarem, murmurarem. Ele começa a ser contaminado pela incredulidade, pelo medo. Ele vê a injustiça correndo solta. Mas quando ele decide se afastar e se colocar no lugar alto, numa torre de vigia, a perspectiva dele muda. Ele começa a olhar e enxergar coisas que antes ele não enxergava. Ele começa a enxergar mais longe. Aquele que está na torre de vigia consegue perceber a vinda dos seus inimigos com muita antecedência. Ele consegue saber o que está acontecendo com antecedência. E é exatamente isso que Abacuque faz. Ele vai para um lugar onde ele possa mudar a sua perspectiva. Deus está nas alturas e ele se coloca num lugar alto também, para começar a enxergar as coisas na perspectiva do Senhor. Mesmo que ele não entenda, ele vai ali para buscar a direção do Senhor. Então ele se coloca na torre de vigia para ter uma visão diferente, para buscar a Deus, para ouvir a voz do Senhor. Veja que ele diz: eu vou esperar para saber o que o Senhor vai me responder para a minha queixa. Eu vou esperar, vou vigiar. Então ele tem uma postura diferente, não de reclamar mais, mas de esperar do Senhor a resposta que ele está precisando. Ele busca a Deus, ele se afasta do burburinho, ele se afasta daquelas pessoas que estão reclamando, ele se afasta da maldade e começa a buscar o Senhor. Ele começa a ter os seus olhos voltados para o Senhor. Percebe como a visão muda? E quando a gente muda a visão, a gente passa a olhar para coisas diferentes, o nosso coração começa a ser transformado também. Aliás, fica uma dica aqui: se você passa o dia inteiro vendo noticiário de tragédia, não queira terminar o seu dia feliz e tranquilo. Não tem como. Não é verdade? Você vendo notícia de tragédia que aconteceu, de assalto, de roubo, de maldade que aconteceu. Agora, se você gasta o seu tempo olhando e esperando para o Senhor, o nosso coração vai ser guardado. Ele fala assim: eu vou me colocar na torre de vigia, na minha fortaleza, no lugar onde eu estou seguro. Nós precisamos sair do lugar aqui embaixo, onde está tudo acontecendo, e nos colocar no lugar reservado, onde a gente possa buscar o Senhor, estarmos com os olhos fitos nele, um lugar onde é a nossa fortaleza, um lugar onde a nossa perspectiva é transformada. A gente não vai enxergar como todo mundo enxerga. Nós somos diferentes, gente. Nós temos um ponto de vista diferente de todos os outros. Nós olhamos para o Senhor, nós estamos cercados pelo Senhor, nós estamos num lugar onde estamos guardados por Ele. Ele é a nossa fortaleza. É ali que a nossa visão é transformada, que os nossos pensamentos são transformados, que o nosso coração é transformado também. E aí Deus responde de novo para ele. No versículo 2, do capítulo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí Deus fala uma coisa no versículo 4, que é a palavra-chave, o versículo-chave de Abacuque. Ele diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé.
Como eu falei, Abacuque foi um profeta menor, um profeta que não tem história, que não tem biografia, ninguém sabe detalhes da sua vida, mas essa palavra que Deus revelou para Abacuque, foi fundamental para que Paulo formulasse o evangelho que ele havia de pregar para todas as nações onde ele esteve. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, Paulo repete aquilo que ele viu no profeta Abacuque, dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Gálatas, capítulo 3, versos 11 a 13, o apóstolo Paulo também se vale dessa mesma ideia. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está falando? Que a nossa fé está baseada no Evangelho de Jesus, está baseado naquilo que Jesus fez por nós. Abacuque não entendia ainda o conceito que haveria de se manifestar lá na frente, a respeito de Jesus, mas nós entendemos. Então, quando a gente vê Deus falando para Abacuque, o justo viverá pela fé, Ele está falando, olha, o Evangelho de Jesus é aquilo que você vai se apoiar para que você possa viver. Fé em Jesus, fé naquilo que o meu filho fez. A fé, a gente pode entender como alguma coisa, imagina o sol, por exemplo. Mesmo que eu não veja o sol, mesmo que esteja nublado, o sol continua lá, tá certo? Ele não deixa de aquecer, ele não deixa de se manifestar. Você só não está vendo, mas ele continua lá. Deus quer que a gente viva da mesma forma. Mesmo que eu não veja a obra do Senhor, mesmo que eu não veja a bondade do Senhor, eu creio que Ele é bom. Eu olho para Ele e me lembro daquilo que Ele tem feito. Eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Foi isso que transformou a vida de Abacuque. Foi isso que tirou ele desse momento de crise e decepção, e de tristeza e amargura, e levou para um lugar de alegria, de júbilo, de exultação no Senhor. A fé de que Deus responde a nossa oração. A fé de que Deus age, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Gente, a gente não precisa entender. A gente precisa crer. A gente precisa esperar no Senhor. Se a gente quiser entender, a gente vai ficar maluco. Mas quando a gente fala, não preciso entender, eu creio no Senhor, eu creio que Ele vai fazer a obra na minha vida, eu creio que Ele vai trazer a provisão, eu creio que Ele vai trazer a direção para nós. Isso transforma a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. No capítulo 3 de Abacuque, foi o que a gente leu, a gente vê algumas atitudes de Abacuque que são fundamentais para que isso aconteça na nossa vida. Primeiro, ele se coloca num lugar alto, que ele muda a perspectiva daquilo que ele está enxergando. Ele se põe a buscar o Senhor, esperar do Senhor uma resposta. Mas, no capítulo 3, ele está transformado. No começo do capítulo 3, até os versos, do versos 3 a 15, ele começa a falar dos feitos do Senhor, da maneira como Deus livrou o seu povo. Ele fala do poder do Senhor, de como Ele tem se revelado até então. Ele fala assim, Deus, o Senhor é bom, o Senhor livrou o seu povo, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez com que o seu povo saísse da terra do Egito. E isso faz com que Abacuque se lembre daquilo que Deus já havia feito na sua vida. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, sem esperança, não estiver entendendo o que está acontecendo, a melhor coisa que você pode fazer, quando você estiver frio com Deus, você não sente mais a presença de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é fazer um inventário daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Olhar para Deus, para ver quem Ele é, para olhar para o seu caráter, para a maneira como Ele age, para ver as suas promessas que já foram cumpridas em nós, no seu povo, e nas promessas que Ele ainda tem para nós, porque Ele não muda. Se Ele cumpriu no passado, Ele vai continuar cumprindo. Lembra que na semana passada nós falamos a respeito da promessa do Espírito Santo que haveria de descer, e que de fato desceu no dia de Pentecostes sobre a sua igreja?
Essa promessa, nós temos que olhar para nós também. Falar, Senhor, o Senhor fez no passado, faz conosco hoje. É isso que deve nos mover, é isso que deve nos dirigir. Essas verdades é que devem nos levar a ter esperança. As circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não muda. As circunstâncias podem piorar, mas o nosso Deus permanece fiel. E continua respondendo a oração e fazendo a vontade dEle, mesmo que a gente não entenda. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos crer nisso. E foi isso que Abacuque fez. Ele se lembra daquilo que o Senhor já fez pelo seu povo. E aí ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. E aí ele repete, com outras palavras ele repete, exulto no Deus da minha salvação. Isso é importante. Você vê que ele repete aqui uma mesma frase? Isso é algo que a gente precisa aprender a fazer. Repetir a palavra do Senhor, se lembrar da palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor para nós. Talvez você fale assim, você viva assim, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não consigo, eu não sou capaz. Como eu sou terrível, eu não vou conseguir. Esse tipo de coisa você tem que tirar da sua vida. Não é a força do pensamento não, gente. É o seguinte, você vai acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando. Se você colocar os seus olhos no Senhor e falar assim, eu me alegro no Senhor, eu exulto em Deus pela sua bondade, pela sua firmeza, porque Ele cumpre as suas promessas, isso vai começar a transformar os nossos pensamentos. Eu olho para as circunstâncias e eu falo assim, não, Deus vai prover aqui, Deus vai agir aqui, Deus vai me dar respostas aqui. E muito além de receber a resposta que eu estou esperando, eu vou ser fortalecido para enfrentar qualquer situação. Sabe, Abacuque passou de fato pela invasão da Babilônia. A Babilônia não deixou de invadir Judá, levar cativo aquele povo, mas ele foi sustentado por essa visão. Quem você acha que saiu firme dessa situação? Abacuque ou aqueles que não buscaram o Senhor? Abacuque estava fortalecido, e é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Trocar o nosso choro, a nossa reclamação, pela alegria, pela exultação no Senhor, das coisas que Ele prometeu e que Ele vai fazer. Isso pode não mudar as circunstâncias, mas vai mudar o meu coração. Mesmo que não haja fruto na oliveira, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja pasto, não haja ovelhas, não haja gado nenhum, ainda assim eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar seguro, eu vou estar firmado no Senhor. Nós vivemos num mundo tão conturbado, cheio de tantas notícias ruins. A gente percebe que o mundo está piorando a cada dia, as pessoas estão cada vez mais frias, mais maldosas, mais egoístas, e isso é cumprimento da palavra. A palavra de Deus disse que isso aconteceria. Agora, o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Que benefício que isso traz para mim? Ou eu vou olhar para o Senhor e me alegrar nele? Sabe, nós podemos estar felizes e alegres a despeito das circunstâncias. Eu não preciso ter uma conta corrente gorda para estar feliz. Eu não preciso ter o carro do ano para estar feliz. Eu posso estar pleno do Senhor em qualquer circunstância, porque Ele me sustenta, porque eu posso experimentar a sua bondade todos os dias. A sua bondade nos constrange, a sua bondade nos fortalece, a sua bondade renova o nosso ânimo, a nossa esperança e a nossa alegria. Eu tenho que olhar para a bondade do Senhor todos os dias. Abacuque não ficou olhando para as circunstâncias falando assim, agora o que vai acontecer comigo? Ele falou, apesar de tudo, eu ainda vou estar firme com o Senhor. Deus não mudou, por isso eu não posso mudar a minha atitude para com Deus. Ele continua sendo digno do meu louvor e da minha adoração. Mesmo que eu não veja as circunstâncias mudando, eu olho para o Senhor. Sabe, é normal a gente passar por dúvidas, é normal a gente passar por questionamentos, é normal a gente ver as coisas e ficar abatido. Não é normal é a gente continuar nessa situação.
Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que o Senhor tem para nós. Deus não quer que a gente se contente com pouco. Deus não quer que o nosso casamento seja mais ou menos. Pelo menos eu não me separei. Não é isso que Deus tem para nós. O Senhor quer muito mais, tem muito mais para nós. Tanto que Abacuque fala assim: eu exalto no meu Senhor. Eu me alegro nele. Eu exulto no meu Deus. Apesar de tudo que está acontecendo, eu posso me alegrar no Senhor. A gente aprende com Abacuque, então, que ele trouxe as suas queixas e preocupações para Deus, reclamou para Deus. Depois ele espera, muda a perspectiva, sobe num lugar alto, muda a sua perspectiva e espera no Senhor. E Deus fala para ele assim: se demorar, espera, porque não vai falhar. Eu vou responder, eu vou trazer uma resposta. Nosso papel é esperar no Senhor, crendo que Ele é poderoso. E o Senhor diz: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente viver, gente. Sem a certeza de que Deus está cuidando da nossa vida, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, é impossível a gente viver. Quando Deus responde para Abacuque, no capítulo 2, Ele fala que Ele vai condenar o povo da Babilônia que se levantou contra Judá. Ora, mas não foi Deus que levantou eles? Sim, mas mesmo assim, Deus usou a maldade que eles tinham, intrínseca neles. E essa maldade vai ser corrigida. Deus não vai deixar nada sem julgamento. Deus controla todas as nações. Deus controla todas as coisas. E essa é a verdade que a gente precisa se lembrar. De esperar no Senhor e confiar perfeitamente e plenamente no seu plano. Porque o seu plano é perfeito. Eu posso não entender, mas quem sou eu para entender Deus? Ora, se eu consigo entender tudo que esse Deus tão poderoso faz, Ele não é tão poderoso assim. Ele não é tão sublime assim. Se Ele cabe dentro da minha mente, Ele não é um Deus tão especial. Faz parte do fato de Deus ser absolutamente poderoso, majestoso, onisciente, o fato de eu não conseguir entendê-lo completamente. Então, mesmo que eu não entenda, eu espero no Senhor e confio nos seus planos. E essa confiança, essa certeza, o fato da gente viver pela fé na sua palavra, no seu desígnio para nós, é que nos traz alegria e nos pode levar a viver uma vida plena e feliz. Dizer como um Abacuque: ainda que nada aconteça do jeito que eu quero, ainda que só veja a tragédia, eu vou me alegrar no Senhor. Porque ainda que demore, o Senhor vai fazer todas as coisas corretas. Ele vai me levar para um lugar de abundância, de bênção, de paz e de alegria. Sabe, fé é trazer as promessas que estão guardadas pelo Senhor no futuro, para o dia de hoje. É o viver hoje como se eu já estivesse vivendo lá na eternidade. As verdades que eu tenho guardadas no Senhor é que vão me sustentar e vão me trazer a alegria e a força para viver hoje, pleno, como se eu já estivesse vivendo lá. Fé tem a capacidade de trazer do futuro para o presente uma realidade que eu ainda não estou vivendo. Eu posso viver hoje na esperança da verdade que o Senhor prometeu para nós. Porque é isso que Ele tem na sua palavra para nós. Foi isso que Abacuque experimentou. Ele começa completamente desesperado e amargo, mas termina olhando para o Senhor, falando assim: eu vou me alegrar em Deus. Eu vou exultar no Senhor, porque Ele é bom. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez você tenha ouvido essa palavra e tenha se identificado com Abacuque mais no começo da sua história do que com o seu final. E tudo bem. Deus entende. Deus não fica escandalizado com os seus questionamentos. Sabe que Ele tem respostas para você. E que Ele quer trazer alegria e esperança a despeito das circunstâncias. Se você está vivendo um momento de sequidão, de tristeza, onde não tem ovelha no pasto, onde não tem fruto na oliveira, onde a figueira não está florescendo, está tudo seco, o Senhor quer trazer alegria para você, a despeito do que você está vivendo.
porque o Senhor é a nossa fortaleza. E Ele faz os nossos pés como o da corça, e nos faz andar altaneiramente, em lugares altos, lugares seguros. Se você quer receber um toque do Senhor, se você entende que precisa ser renovado pelo Senhor, dê um sinal para o Senhor e para você mesmo. Fica de pé. Fala: Senhor, eu estou como Abacuque, mas eu quero me transportar para um lugar alto. Quero me colocar na torre de vigia. Quero olhar, Senhor, na perspectiva do alto, do Senhor. Não com os olhos carnais, mas pela fé, enxergar aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Senhor, muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo. Não faz sentido. E muitas vezes eu questiono se o Senhor está me ouvindo ou se o Senhor de fato é bom. Me perdoa, Senhor, por não conseguir compreender tantas vezes os teus planos. Mas hoje, Senhor, eu quero me arrepender e quero dizer que dependo do Senhor. E quero ser levado a um lugar de confiança, de esperar a resposta do Senhor, mesmo que eu não entenda. Andar segundo a Tua palavra, fazer a Tua vontade e ser renovado pelo Senhor, ter o meu coração transformado pelo Senhor. Quero receber do Senhor a alegria, Deus. Quero me alegrar no Senhor e exultar no Senhor, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque a gente pode olhar para trás e ver os Teus feitos, os Teus livramentos, as Tuas promessas cumpridas em nós, Senhor. E isso nos ajuda a olhar para frente com esperança e com alegria. Senhor, desfaz dos nossos olhos, Senhor Deus, tudo aquilo que nos traz tristeza. Como diz a Tua palavra, quero me lembrar de tudo aquilo que me traz esperança, Senhor. Quero olhar para a Tua palavra, quero olhar para os Teus feitos, Senhor, e ser renovado no Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem coisas novas para nós. Obrigado, Pai, pelo livro de Abacuque, tão pequeno, mas com verdades tão profundas e poderosas. Se o Senhor fez com Abacuque, faz conosco também. Nos traz alegria, Senhor. Que não olhemos para as circunstâncias, mas olhemos para o Senhor. A gente possa esperar no Senhor, confiar nos Teus planos e nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a Tua bondade, Senhor, vai além das bênçãos que o Senhor nos traz. Obrigado, porque a Tua bondade nos persegue todos os dias, como diz o Salmo 23. Muito obrigado, Deus, porque não estamos sozinhos. Porque mesmo quando o Senhor se levanta para julgar o Teu povo, o Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama. Isso é prova do Teu amor por nós, e nós Te agradecemos por isso. Louvamos o Teu nome, Deus. Te engrandecemos e queremos Te exaltar agora, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.